O Experiência é Muita Coisa é um projeto que mostra como vivências reais transformam pessoas e inspiram novas possibilidades. E estreando o Experiência é Muita Coisa, estamos aqui hoje com o Gustavo Correia. Prazer, Gustavo. Tudo meu. Seja bem-vindo. Obrigado. Gustavo Correia é nutricionista, pesquisador e um apaixonado por culinária, que mergulhou nesse universo para ajudar seu filho num quadro de epilepsia e descobriu o poder transformador da alimentação. A gente tem uma breve apresentação sua aqui, falando um pouquinho sobre você, mas eu acredito que tem muito mais aí. Eu não sei se é bem resumido mesmo, né? Já com quase 60, né, tem muita coisa para contar. Eu tenho dificuldade de dizer como me definir assim em pouquíssimas palavras, né? Mas hoje, no estágio atual da minha vida, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada pela epilepsia, para melhor. Meu filho mais velho tem epilepsia, né? Eu não tinha nada a ver com a área da saúde, me tornei nutricionista em função do caso dele. Eu sempre trabalhei com eventos, né? Foram 38 anos da minha vida. Em 2015, meu filho teve a primeira crise, né? O chão desaparece nessa hora, né? E eu não encontrei profissionais que me ajudassem. Essa primeira crise em 2015, João Paulo tinha 19 anos. Mas a história dele, desde a primeira infância, tinha algo neurológico. Mas os neurologistas nunca cravaram, ó, é isso. Eu já conhecia a realidade, porque um primo da Paula, minha esposa, também tem epilepsia. E justamente por conhecer, eu fui muito impactado, porque eu sabia que a realidade que me esperava não era agradável. A gente já era atendido por neurologistas bem experientes, né? Às vezes a pessoa ter uma crise na vida e nunca mais ter outra, não se trata, não se faz nada. Não foi o caso do João Paulo, ele teve uma, o médico, não, vamos aguardar, daí a mais ou menos 30 dias ele teve a segunda e começou uma sequência bem frequente, né? As medicações não estavam controlando, porque nessa hora você começa a tentar uma, outra. Esse neurologista, nessa época, era um neuropediatra, né? E ele não era especialista em epilepsia. A gente então foi procurar uma neurologista epileptóloga no Sírio. No primeiro momento ela já pediu um exame que chama-se vídeo EEG, ele fica monitorado ali por 24 horas pelo menos, né? No caso dele foram exatamente as 24, para tentar encontrar algum padrão de crises que direcionasse melhor o tratamento. Isso já não era mais 2015, está falando acho que 2017. Foi o momento que a neurologista falou assim, olha, no caso do João Paulo é cirúrgico, e existe essa possibilidade, e a gente resolveu o problema. Aí, bom, quando fala cirurgia no cérebro, você já parece que o sangue desaparece das veias, né? Então, quando ela me falou isso, eu já balancei assim, perdi o rumo, né? Então, ela assim, e como é a condição financeira de vocês? Olha, a gente tem uma condição, não é? Uma condição confortável, né? Tal, mas do que você está falando exatamente? Quando você está falando de condição financeira, você está falando de quanto? A cirurgia custa entre 100 e 200 mil, que já era uma facada, né? Mas o que pode acontecer é que se tiver alguma complicação e ele tiver que ficar internado, por exemplo, na UTI por uma semana, essa conta vai passar de 1 milhão fácil. Eu falei assim, não, a gente não tem 1 milhão. Ela falou assim, então, e qual é o plano de saúde? O plano não cobria, aí ela falou, não, então, no plano de vocês não cobre, você está me dizendo que não tem recurso suficiente para caso agrave. Eu falei, sim, e aí? Não, e aí a gente vai convivendo, a gente vai tentar com a medicação. Eu falei, pô, mas a medicação já não está funcionando. Eu falei, pois é. Em resumo, a mensagem que ficou assim, a gente vai conviver com isso. Eu falei, cara, isso não é resposta para mim, não. Eu falei, tá, deve ter uma terceira via aí. Ela falou, não tem e tal. Voltei com aquela bomba para casa. Isso em São Paulo? A gente estava em São Paulo. Aí voltei para casa e Google. Eu já tinha feito isso quando ele de criança, né? Deixa eu voltar para o Google aqui para poder ver para que rumo que eu vou tomar da vida. Fui durante muitos anos, né? Trabalhei com cozinha, então tinha uma afinidade com nutrição. Eu hoje sou nutricionista, né? Posso falar, tinha uma relação que não era uma relação harmoniosa com a nutrição. Mas eu falei, bom, sei lá, deve ter alguma coisa. Fui pesquisar, encontrei no Google o que a gente chama de dieta cetogênica. Beleza, aí a gente tinha uma rotina, nós passamos a adotar essa rotina de a cada 3, 4 meses ia a São Paulo para fazer consulta. Fizemos essa nova consulta, daí eu acho que 3, 4 meses, e eu cheguei e falei, olha, a senhora falou que não tinha uma alternativa, mas eu encontrei isso aqui. Eu falei, não, realmente, a dieta cetogênica é super aplicável, mas não é o caso do João Paulo, seu filho. Eu falei, mas a gente pode nem tentar? A senhora falou que as outras 2 alternativas, a senhora já disse que não. Não podemos tentar? Ela falou, não. Você pode tentar, mas não vai dar em nada. Eu falei, então você me perdoa, mas eu vou tentar. E aí, que caminho que eu sigo? Não, então ela desconversou. Ao final da consulta, ela pegou um livro, chamava-se ABC da Dieta Cetogênica. Me deu esse livro, ó, já que você quer, tá aqui.
começa lendo isso daqui. Eu devorei o livro do término da consulta até sala de espera no aeroporto, até chegar em Vitória, eu já tinha lido o livro inteiro. Achei que poderia ser um caminho, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupado porque a dieta cetogênica clássica, ela pressupõe um aporte de 90% de gordura, ou seja, prazer zero. Eu falei, cara, como é que eu, como chefe de cozinha, que durante a minha vida inteira, esse foi o meu, digamos assim, o meu apelo, é que eu dava prazer às pessoas através da alimentação. A gente vai sentar na mesma mesa para comer, eu vou estar comendo do bom e do melhor, e ele não. E a dieta cetogênica, hoje eu aplico para muitos pacientes, mas ela tem também a possibilidade de efeitos adversos que podem ser severos, né? Muito severos, inclusive. Se a coisa degringolar, pode inclusive ser fatal. O negócio não é simplesinho assim, eu preciso estudar melhor sobre isso e tal. E eu comecei, de Google já dei uma evoluída, eu já fui para artigo científico, né? Foi o caminho que eu fui seguindo e depois, logicamente, eu fui evoluindo, entendi que essa história era no intestino, e aí eu falei, bom, então tem caminhos aqui que eu posso contornar essa história, mantendo o prazer pelo comer, que é a minha linha de pesquisa, né? E, graças a Deus, o João Paulo está há quase 5 anos com as crises controladas, e eu pude já encontrar com a médica e disse, olha, tinha um caminho. E hoje, nessa história toda, eu me transformei numa pessoa muito melhor do que eu era. Eu tenho essa consciência, tá? Isso eu acho que é importante dizer. Não fui eu, tá? Simplesmente pela minha disciplina de estudar e tal, nesse curto espaço de tempo eu não teria conseguido adquirir essa quantidade de bagagem de conhecimento que eu tive. Teve algo muito maior aí por trás. Pela sua história, assim, você também não... Eu não sou conformado. Não é conformado, não sou. Só tem esse caminho, né? Não. Porque o que transformou tudo aí foi você não se conformar com Sim. só tem esse caminho, né? Sim. E num momento de dor, assim, né? Uhum. Com um caminho só ruim, vamos dizer. E aí você foi buscando outras alternativas, que aí foi nesse momento que você fez a transição de sair do Itamaraty? Meu objetivo de estudar nesse início, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com isso. Era para resolver o caso do João Paulo, pura e simplesmente. Só que essa jornada foi caminhando, eu fui tendo contato com esse universo e como as pessoas não tinham esse nível de informação e não conseguiam tratar os filhos. Então, eu tenho essa bagagem, eu já estive no seu lugar, eu sei o que você está passando. Essa transformação de saída do Itamaraty, da nutrição, foi uma coisa muito natural, eu não programei. Hoje, minha agenda é uma agenda que eu atendo 100% pacientes com epilepsia do Brasil inteiro, alguns brasileiros, inclusive, morando fora do Brasil, que encontram em mim uma possibilidade de ter acontecido com os filhos o que aconteceu com o João Paulo. Sobre a alimentação, você comentou que consumir gordura pode não ser prazeroso. E aí foi uma outra virada de chave que você também teve que fazer com que a alimentação ali, ela também fosse prazerosa, né? Quando eu vou atender, primeira consulta e tal, eu sempre explico sobre isso. Quando você está falando de um adolescente, ou de um adulto, ou mesmo de uma criança nova lá com seus 5, 6 anos e tal, isso tem que estar presente, porque senão isso não tem vida longa. O que eu consigo equilibrar? Eu uso essa minha vida de cozinheiro, de poder equilibrar que tipos de gordura eu vou usar, em que quantidade, de forma que eu consiga equilibrar esse intestino, mantendo minimamente o prazer. Olha, tudo bem, você não vai ter mais aquilo que você consumiu a vida inteira, você vai ter esse outro aqui, que é tão prazeroso quanto, só é diferente. Realmente as pessoas hoje em dia dizem que eu transmito paz na minha fala. Eu era um sujeito muito estressado, e até isso, essa jornada me transformou, por isso que eu digo, numa pessoa melhor, e eu uso isso nas consultas, essa coisa do acolhimento. Assim como eu passei por aquele furacão, né, quando a notícia chegou, eu hoje tenho uma história para dizer, olha, tudo bem, você está no meio do furacão, mas tem caminhos, eu já passei por isso, vamos caminhar por aqui juntos e tal. Então, quando a gente fala, por exemplo, experiência é muita coisa, é exatamente isso, ou seja, de eu poder passar essa experiência que eu já passei e de tornar esse tratamento uma experiência minimamente positiva. Acima de tudo, eu estou falando de qualidade de vida. Porque eu sempre digo que as doenças neurológicas não são individuais, elas são familiares. E essas pessoas adoecem junto. É inspirador como você conseguiu, e essa, pelo que eu estou entendendo, é a sua missão mesmo, de transformar esse momento de dor numa jornada
que seja mais prazerosa, mais leve, com esperança. E você viveu isso na prática, né? Tem uma frase que é bíblica lá, né? Eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos, né? Passou por aí, desse processo todo ao longo da minha vida inteira, eu fui sendo capacitado sem saber. Para mim, hoje é missão de vida mesmo, assim, tá muito acima do trabalho como profissional. Existiu algum momento específico que você viu o impacto da sua escolha? Sim, toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio todo. 18 de outubro de 2018. O João Paulo, nessa época, ainda estava tendo crises recorrentes, né? E existe uma preocupação, quando você começa a ter crises em sequência, de entrar em que a gente chama de mal epilético, de começar a ter crises que não param mais, de entrar, às vezes, dezenas, centenas de crises uma atrás da outra. E isso é preocupante, porque, de fato, pode levar à morte. E aí tinha uma recomendação na época, olha, teve mais de 2, não espera ter a terceira, porque se entrar a terceira, essa sequência pode ser infindável, leva para o hospital, leva para pronto-socorro para poder ter o tratamento adequado. E a gente já tinha passado por experiências, algumas dessas, né? Estava tendo um relativo sucesso, às vezes passava 60 dias sem crise, 90 dias sem crise, que já tinha sido alguns avanços. Mas você sabe assim, quando agora eu estou acertando, aí vem aquela pancada de novo, começou sequência de crise, chama SAMU, vai para o hospital, e aí dá um certo desespero. Eu já cheguei no hospital chorando, né? Assim, caramba, tipo, não tá dando certo esse negócio. Já acho que eu tenho que jogar a toalha. A médica que atendeu no pronto-socorro falou, olha, vamos ter que levar para UTI. Aí eu já conheci o corpo, não precisa levar UTI não e tal, é só medicar e vai dar tudo certo e tal. Não, o quadro dele precisa ir para UTI. Enquanto eu estava nesse processo na enfermaria para subir para UTI, ele estava lá deitado na maca e tal, porque depois convulsiona, fica prostrado, né? E aí eu comecei a rezar. Falei, pô, bicho, me ajuda, cara. Pô, eu tô fazendo um monte de coisa e parece que a hora que o negócio vai dar certo, mas depois desanda tudo e tal. Dá uma luz aí, né? Eu tô precisando e tal. E aí eu fui pegar no celular. Bom, deixa eu ver que dia, que santo que é hoje, né? Deixa eu rezar para esse santo aí, talvez resolva, né? E aí era o santo São Lucas. Aí eu falei, quem é São Lucas, né? Eles era um pagão que era médico, né, na época, e ele dedicou a vida a curar as pessoas. Eu falei, pô, bicho, agora você começou a falar minha língua, hein? Tô gostando desse negócio. A mensagem que ficou para mim foi cristalina, foi conversa direta mesmo. Falei, ó, aí eu fiz uma promessa nesse dia, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu já entendi, você quer que eu siga esse caminho, né? Tudo bem, eu vou seguir, a partir de hoje eu vou me dedicar a isso com fervor, mas João Paulo não vai poder nunca mais ser internado, vamos combinar assim? E aí foi dito e feito, essa foi a última internação do João Paulo, ele nunca mais precisou ser internado, ainda teve crise depois disso, então as crises efetivamente foram controladas 3 anos depois, né? E eu, a partir dali, efetivamente, eu falei, ó, é a isso que eu vou me dedicar. Em 2019 eu entrei para a graduação e essa jornada que eu tô aqui hoje tem tudo a ver com isso. Gustavo, tem mais uma pergunta aqui para você, que é sobre as experiências da sua vida. Você tem o João Paulo e a Mariana. E a Mariana, 2 filhos, né? Casado. A Mariana é casada. E das experiências da sua vida, assim, você já contou algumas aqui, que tem muita correlação da sua vida hoje, né? Mas e de experiências empolgantes, felizes? Quais foram, durante sua vida, experiências que te marcaram? Eventos que te marcaram? Um show, ou um casamento, ou um nascimento, um jogo de futebol? A experiência, ela tem o poder de ficar na nossa memória. A gente falou muito aqui sobre a história de João Paulo, né? Que foram experiências marcantes, impactantes, de reviravolta, de vida. Mas experiências são conexões entre as pessoas, é a forma como aquilo impacta na sua vida. E aí, quais foram essas experiências ao longo da sua vida que te marcaram, te impactaram? Tem muitas, assim. Eu acho que na vida pessoal, né? Certamente o dia do meu casamento foi um dia muito feliz, assim. Eu lembro de detalhes, assim, né? Nascimento dos meus filhos, sem sombra de dúvida. Eu sempre fui um pai bastante presente. Na minha vida profissional anterior à vida de nutricionista, tem muitas histórias do Itamaraty. Eu acho que, de certa maneira, eu tento trazer essas experiências todas que eu tive lá no passado para os meus pacientes hoje. Tudo bem,
a vida não está fácil, eu entendo isso. Mas vamos tentar, né, o que eu falei agora há pouco, vamos tentar transformar isso nesse fácil não tão difícil, porque tem um propósito aí nessa história. Eu falo claramente, a epilepsia para mim, hoje eu só agradeço. No olho do furacão, eu realmente estava abalado, né? Não conseguia ter essa clareza que eu tenho hoje, mas minha vida é uma vida muito melhor hoje em dia. Eu sou literalmente mais novo, fisicamente, cognitivamente, e sou mais feliz. Então não posso me queixar dessa história, né? É o que a gente diz, né? Como a experiência ela pode transformar a vida das pessoas. Com certeza. Porque a experiência é muita coisa. É muita coisa. Tá, obrigada. Obrigado a você. Prazer conhecer essa história, ver o quanto você de fato mudou ali, transformou a sua experiência para sua vida, da sua família, e hoje você inspira as pessoas. E feliz de ouvir aqui essa história. Te desejo sorte aí na sua jornada com seu filho, com a sua família, com seus pacientes. E que bom ter pessoas que inspiram e que buscam sempre o melhor, né? O que você faz no detalhe ali do cozinhar, da forma como cozinha, o acalento dos seus pacientes com o que você passa, o que você já passou, certamente essa sua experiência divina aí, de alguma forma, de você entender o seu propósito, ela não é à toa, não. Eu tenho certeza disso. Assim, eu acho que é difícil até de explicar isso, porque é um negócio que é tão profundo que às vezes nem eu me dou conta. Tenho a certeza absoluta que eu sou um mero veículo, poder oferecer o que eu recebi. Tem casos que eu atendo voluntariamente, eu recebi isso de graça. Se é para ser, seremos, né? Um abraço. Obrigado.